Queridos, uma boa noite para todos vocês, uma paz do Senhor. Eu estou abrindo essa live aqui, eu quero falar uma coisa sobrenatural para todos. Eu espero que todos ouçam esta live, que vai ser muito importante para ti e vai retamente no seu coração. E quando você ouvir esse vídeo, presta bem atenção no que eu vou dizer. E eu vou direto no assunto, porque para não demorar muito. Eu vou falar de uma maneira calma, suave. Orei a Deus para me falar de uma maneira suave. Porque se eu vou falar da maneira que eu ia falar, eu ia chorar e, na verdade, ninguém ia entender o que eu estava falando. Eu vou falar de uma maneira tão suave, né? Calma. E vamos lá. Olha, eu acabei de chegar de meu trabalho, ia dar 4h30 da tarde. O sol já se pôr. Mas o sol estava tão quente. Quando eu cheguei na minha cozinha, estava aquele sol, né? Batendo na cozinha, batendo na sala. E eu vou abrir o Vitor e olho para o sol. Eu vejo aquele reflexo do sol batendo no Vitor. E eu olhei assim, mais ou menos, não foi nem 1 minuto. Eu não aguentei, que era bem forte. Estava se pôr. Às 4h30 da tarde. E naquilo que eu chego na cozinha, eu ia fazer a janta. Preparar a janta, né? Aí eu tô ali, de repente que eu olho pro sol, eu fiquei um pouquinho assim no Vitor, né? Botei os braços assim no Vitor e fiquei observando ali, do pôr do sol. Aí de repente, que eu estava ali olhando pro sol, eu vi uma coisa assim de mim, de repente, falei com Jesus. Eu falei, Senhor, como é que é teu rosto? Senhor, me mostra a tua face para mim. Eu queria ver a tua face, porque tu é lindo, Senhor. A tua face brilha mais do que o sol do meio-dia. Eu queria ver o teu rosto, Pai. Mostra para mim. Eu dei aquilo, né, de Tomé, teimoso. E eu dei um de Tomé. Pois bem, aí fui fazer a janta, preparar a janta e beleza. Aí passou o primeiro dia e o segundo dia. No terceiro dia, eu estava no meu quarto, era 4h30 da manhã. Estava no meu quarto, acordado. Eu via o barulho dos carros, o pessoal estava saindo para trabalhar, né? Eu estava num cochilo bem leve, porque eu estava vendo o barulho dos carros. E naquele mesmo instante que eu estava ali no quarto, eu não estava mais no quarto. Eu estava num lugar bem simples. Tão simples assim, umas ruas, um lugarzinho assim, parecendo assim, zonas rurais, bem simples, aqueles postezinhos bem simples nas ruas, uma casa longe da outra. Tinha um muro atrás de mim, e todo cheio de mato, coberto de matos, gramas, né? Aquele mato de grama nas paredes. Tava todo coberto, você não via a parede, só via só o mato no muro. E outra coisa que eu vi em mim, ao meu lado, tinha 2 pessoas do meu lado. Como estava escuro, estava
4h30 da manhã, eu estava naquele lugar e ali aquelas duas pessoas ali junto comigo, aquelas duas pessoas. Eu não sabia quem que eram aquelas duas pessoas. Eram duas pessoas. Eu não via roupa, não via corpo, só via só braços e as cabeças. Os braços brancos. Eu via só o vulto. Estava escuro. E naquilo eu vi só as cabeças deles. Era cabelos visários, né? Brancos assim, visários. E as pessoas eram baixas, eu era mais alto que essas duas pessoas que estavam ali. E quando eu sentava na rua, sentada no guia da rua, ela sentava também. Aí quando eu levantava, elas levantavam também. E interessante que era no alto, e quando eu olhei assim para baixo, eu vi uma ribanceira, uma mata bem reta, que eu via todas as pontas das árvores assim na mata. E eu fui observando aquela mata. De repente eu estava ali sentado observando aquela mata. De repente chegou a neve. Aquela neve foi cobrindo as árvores todinhas. Cobriu as árvores de ponta a ponta. E aquela neve ficou silêncio, pois quando ela encheu toda a árvore, ela ficou em silêncio. E as ruas todas em silêncio, não via nenhum barulho de nada nas ruas. E aquelas duas pessoas comigo em silêncio também. Não dizia nada, silêncio. Eu achei assim. Eu olhava para as duas pessoas, mas não via só as cabeças e os braços, não via os corpos. Aí eu fiquei observando aquela neve tão branca como uma lã. Uma lã bem branca mesmo. E ali, no meu olhar, para aquela neve, de ponta a ponta, a neve do lado direito, ela pegou movimentar. Pegou aquele movimento e ela foi movimentando, mas um movimento subindo a ponta direita. E ela ia subindo, foi grossando, tipo um cordão, mas ela foi aumentando, aquele cordão grosso, assim, tipo uma coluna, bem larga, subindo. Ela parecia uma cachoeira de águas, aquela cachoeira de água bem branca, subindo, e eu observando aquela corrente de água subindo. Mas era neve, não era água. E subia aquele movimento, fazendo aquele movimento subindo, tão branco, que brilhava aquele branco subindo. Estava escuro, estava assim um tempo de chover, parece que ia chover. As luzes todas escuras no céu. O céu estava meio baixo. As luzes estavam meio baixas. E olhando, observando aquele evento, aquela neve subindo. Gente, era uma coisa linda, ela subindo, tipo água. Parece que era uma fonte de água, uma cachoeira subindo. E foi subindo de uma maneira rápida. Parecia assim a ponta, parecia uma ponta de uma águia, de uma águia subindo, assim, nas asas da águia, ia subindo, e eu olhando, não tirei a visão, e as duas pessoas em pé também olhando. Aí não falava nada para mim, e eu também fiquei em silêncio, olhando em silêncio, as ruas todas em silêncio, não tinha barulho nenhum. O único movimento que estava fazendo foi aquela neve. Quando essa neve, gente, chegou até as nuvens, mas essa neve fez um movimento que eu nunca vi na minha vida. Ela foi rodando.